Tem até uma torcida. É forte! Capixaba é forte, varão. O lar dele. Meu nome é Gabriel da Silva Alves, sou estudante do Carisma, segundo ano, 1 da manhã. Meu sermão é temático. O título do meu sermão é Será que realmente amamos a Deus? E o tema é hipocrisia. Eita! Gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Quando Deus colocou essa mensagem no meu coração, eu fui na internet pesquisar sobre pesquisas em relação a quantos evangélicos há no Brasil. Pesquisas afirmam que cerca de entre 23% a 30% da população brasileira hoje é evangélica. Eu comecei a ler o livro de Atos e comecei a perceber a vida dos cristãos no princípio da igreja. E o que me chamou a atenção é a relação à vida de Paulo. Paulo, um homem cheio do poder do Espírito Santo, e eu vejo a capacidade que Deus deu a um homem que foi capaz de transformar a realidade de quase toda a Europa naquela época. E eu vejo hoje 23 a 30% da população brasileira que não é capaz de transformar a realidade de um país. E Deus me levou a uma pergunta: o que é ser evangélico? Olha aí. O dicionário, segundo o dicionário, a palavra evangélico quer dizer aquele que vive os princípios do evangelho. O que são princípios? Eu puxei uma definição de princípios aqui na internet, no Google. Diz assim: princípio quer dizer começo, início. Quando alguém diz que tem princípios, ela refere-se aos primeiros valores morais que ela recebeu na sua socialização primária. Os princípios são tidos como verdades absolutas e, por ser um dos primeiros valores morais adquiridos por um indivíduo, ele é mais valorizado ao longo da vida. O que é o princípio do Evangelho que nós aprendemos desde lá do Antigo Testamento, que Jesus vem e fala isso em Mateus 22, 37, Marcos 12, 30 e Lucas 10, 27. Quando os intérpretes da lei vêm perguntar a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus vai responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O princípio do Evangelho é o amor. Tudo na vida do cristão se inicia com princípios. O princípio do Evangelho é o amor. Como que se inicia o nosso amor por Deus? Quando Ele nos chama. A palavra de Deus em Joel 2,32 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, quando essa palavra invocar, muitas vezes no nosso vocabulário português a gente tem uma interpretação errada, mas o invocar, ele faz referência a Gênesis 2, 12, 8 e Gênesis 4, 26, que quer dizer louvar, todo aquele que louvar o nome do Senhor. Quando o Senhor nos chama, Ele gera em nós o interesse de conhecê-lo. Nós precisamos conhecer primeiro quem Deus é. Eu gostaria de passar alguns atributos de Deus, em meio a grandes e muitos que Ele tem. O primeiro eu queria citar a soberania. Daniel 4,35 vai dizer: todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada, e segundo a sua vontade Ele opera como o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: o que fazes?
O segundo, eu queria falar sobre a fidelidade. Isaías 49:7 vai dizer: assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos, os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Terceiro é santidade. 1 Samuel 2:2 vai dizer: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não há ninguém além do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor. Hoje eu vejo muitos pregadores pregando sobre pecado, sobre isso, mas eu vejo que falta na igreja hoje é falta sobre pregação dos atributos de Deus. Para que nós tenhamos nojo do pecado, nós precisamos conhecer quem Deus é. Porque senão o pecado vai continuar do jeito que está, banalizado na igreja. E muitas vezes a gente só relaciona o pecado com a área sexual. Quando o irmão fofoca, ou quando o irmão faz qualquer outra coisa que não seja na área sexual, a gente fala que ele tem um problema. Então, isso precisa ser mais forte na igreja hoje. Nós precisamos conhecer realmente quem Deus é. Quando nós conhecemos quem Deus é, atitudes são geradas em nossas vidas. Uma das primeiras atitudes é o que a Cláudia já falou hoje, está em Romanos 12:2, que é a renovação da mente. Que a nossa mente é renovada. A palavra diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só conseguimos conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus quando nós estamos dispostos a renovar a nossa mente. Quando a nossa mente é renovada, nós deixamos de ser apenas ouvintes da palavra e se tornamos praticantes da palavra. A palavra Tiago 1:21 e 22 vai dizer: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu queria citar uma consequência prática da palavra, quando a palavra em nós é implantada, que está em Lucas 14:26, que vai dizer: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33, ele vai dizer, e encerra, ele diz assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Uma das consequências da prática da palavra é que nós deixamos de dar valor às coisas que o mundo tem para nos oferecer e começamos a dar valor àquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Desse jeito. Quando nós renunciamos tudo que temos e começamos a viver a vontade de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus, quando nós negamos a nós mesmos, frutos são produzidos através das nossas vidas. Aleluia. Amém. Por quê? Meu Deus. Porque a palavra vai dizer em Mateus 12:33 ao 36, vai dizer assim, ao 37, desculpa: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos, de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Que frutos são esses? Muitos aqui podem dizer que são os frutos do Espírito, que a gente começa a andar em amor. A gente poderia qualificar vários tipos de frutos aqui em relação à palavra, mas eu vejo fruto aqui como vidas. Que eu vejo que Jesus não morreu por carro,
por prédio, por casa, Meu Deus. e morreu por vidas. Meu Deus! E quero dizer que Ele nos ama. E eu gostaria de concluir essa mensagem pedindo a vocês que examinem-se a vocês mesmos. Será que nós realmente estamos amando Deus? Como nós dizemos que amamos, muitas vezes nós levantamos a mão na igreja: Senhor, eu te adoro, te entrego tudo que tenho. E quando Deus nos pede, deixa de assistir futebol e vai para assistir o culto. Eita! Não, mas o meu Atlético, meu Cruzeiro, não pode deixar de ver o meu Cruzeiro, não. Meu Flamengo, fala. Meu Flamengo, eu quero. E eu gostaria de concluir com 2 versículos e 2 perguntas. O primeiro versículo está em Romanos 2, do 17 ao 24, mas eu vou falar só o 24. O 24 ele vai dizer assim: porque o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por vossa causa, por nossa causa. Isso é uma vergonha para nós, irmãos. E a pergunta que eu queria deixar em cima desse versículo é: o nome de Deus tem sido blasfemado ou glorificado pelas pessoas através da sua vida? O segundo versículo está em Romanos 1,16, que vai dizer: porém não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus em toda a vida. A segunda pergunta que eu gostaria de concluir a mensagem é: o que você tem se preocupado mais? Com a sua reputação ou com o nome de Jesus ser conhecido entre todas as nações? Meu Deus! Deus abençoe, irmãos.